Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a hematose, que nós já conceituamos como as trocas gasosas que acontecem tanto nos pulmões, na região dos alvéolos pulmonares, como também nos tecidos, quando ocorre aí a troca do gás carbônico pelo gás oxigênio, tá? E nessa aula nós vamos dar uma ênfase aí nas reações que acontecem no processo de hematose. Primeiro nós vamos falar das reações relacionadas ao oxigênio e depois nós falaremos das reações relacionadas ao gás carbônico. Então, começando, aqui eu tenho uma molécula que é uma molécula bem conhecida de vocês, que é a molécula de hemoglobina. Como que é essa molécula? Essa molécula ela é formada por 4 cadeias polipeptídicas e cada uma dessas cadeias contém aqui, ó, representado em vermelho, um grupo que nós chamamos de grupo M. Esse grupo M, ele tem como principal composto o ferro. Daí a importância de nós termos uma alimentação rica em ferro, que é um composto aí presente, por exemplo, no feijão, no brócolis e nas carnes vermelhas, principalmente as vísceras, tá? Então são exemplos aí de alimentos que devem ser consumidos por conter aí o ferro, que é um elemento importantíssimo para a formação da hemoglobina. Se o ferro é importante para a formação da hemoglobina, o ferro então é um sal mineral essencial para a nossa respiração, para que aconteça a hematose. E é justamente nos grupos M que os oxigênios se ligam, que as moléculas de oxigênio se ligam. Se nós temos 4 grupos M por cada molécula de hemoglobina, cada molécula de hemoglobina transporta então 4 moléculas de oxigênio, sendo que, só por curiosidade, cada uma das nossas hemácias carregam aí aproximadamente 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Multiplicando esse número por 4, cada hemácia é capaz de transportar 1 bilhão de moléculas de oxigênio. É muito oxigênio, né? E esse complexo aí formado pela molécula de hemoglobina ligada a 4 moléculas de oxigênio, nós chamamos aí de oxihemoglobina, ok? Então, a oxihemoglobina é a molécula de hemoglobina ligada aí às 4 moléculas de oxigênio. Nós podemos representar essa molécula como HbO2. E olha que interessante, essa molécula de oxihemoglobina é uma molécula instável. O oxigênio facilmente se desliga do grupo M, e isso é importantíssimo para o processo de hematose. É a instabilidade dessa molécula que possibilita aí a hematose. Então vamos ver como que isso acontece. Nos pulmões acontece o seguinte: no interior dos pulmões nós temos aí várias moléculas de oxigênio. Isso acontece quando nós inspiramos, o pulmão se enche de ar oxigênio. E a hemoglobina, ela está vindo aqui, né, no vaso sanguíneo, no capilar sanguíneo, que vai atravessar aí pelo alvéolo, ou melhor, que vai passar aí pelos pulmões e vai fazer um contato aqui com os alvéolos. Como a quantidade de oxigênio no interior do alvéolo nesse momento é maior do que a concentração aqui no interior do vaso sanguíneo, do capilar, o oxigênio ele atravessa por difusão, então acontece aqui a difusão das moléculas de oxigênio e essas moléculas de oxigênio vão então se ligar aqui à hemoglobina, formando a oxihemoglobina. Quando essa molécula de oxihemoglobina chega aqui na região dos tecidos, o que acontece é que a quantidade de oxigênio agora no capilar sanguíneo é maior do que a quantidade de oxigênio nas células adjacentes. Então, também aqui por difusão, o oxigênio vai se desligar da hemoglobina
e vai passar então para o interior das células adjacentes, liberando aí novamente as moléculas de hemoglobina, ok? Espero que vocês tenham compreendido e se tiverem alguma dúvida, envie para nós através do site oquadro.com. Um grande abraço e bons estudos!